Mais um dia maravilhoso começando. Sexta-feira, sexta-feira. Bem-vindos, amados amigos, pessoas que vão transformar essa nação, pessoas que querem mudar sua vida, sua realidade, pessoas que querem ser transformadas, pessoas que querem transformar. Hoje é o nosso quinto P da série Os 7 P's do Empreendedorismo. E o quinto P, gente, é fantástico. Eu gosto muito de falar do quinto P porque tem gente que coloca ele na frente de tudo. E eu vou explicar aqui para vocês que não faz sentido. Esse P, ele está na ordem certa. Tá? Então, o planejamento, ele vem em quinto lugar, ele não vem em primeiro. Por que isso, Aline? Eu vou explicar para vocês. Andréia, bem-vinda, Denilson, bem-vindo, todo mundo bem-vindo. Aline, como assim? Pois é, gente, é exatamente assim, tá bom? É exatamente assim, tá tudo certo. E como vai o seu planejamento? Como vai a sua ideia de crescimento, de desenvolvimento? Como você está planejando as coisas aí da tua vida, dos teus negócios, da tua prosperidade? E agora eu vou te ensinar a fazer um planejamento. Tony, daqui a pouco a gente tá conversando, Tony. Sejam todos muito bem-vindos. Você que tá chegando agora aí, tem uma missão. Convida mais gente para estar aqui. Excepcional dia, maravilhosa. Cafezinho cedo. Quem aí gosta de um cafezinho cedo? Fala aí pra mim. Nossa, que delícia um cafezinho cedo. Gente, eu tomo café sem açúcar. Eu tomo cafezinho cedo sem açúcar, purinho café. Ai, que delícia. Já dá aquela sensação assim de produtividade. Eu não sei vocês, mas pra mim dá uma sensação de produtividade. Aqui foi suco verde, eu amo suco verde. Bem-vinda, Rose! Então bora lá, bora falar de planejamento? Gente, eu não sei vocês, tá? Mas eu aprendi, inclusive na faculdade, eu aprendi que planejamento tinha que vir primeiro. Planejamento era na frente. E eu sempre procedi assim nos meus negócios, na minha vida, nas minhas coisas, mas a minha chave mudou. Eu aprendi que o planejamento, na verdade, ele não vem na frente. A gente precisa entender que o planejamento ele vem em quinto lugar. A gente está no nosso quinto P e o quinto P é o planejamento. A ordem não está errada, não é à toa, é tudo intencional. E eu vou contar aqui um exemplo para vocês que aí vocês vão entender o porquê que o planejamento ele tem que estar em quinto. E para contextualizar, eu vou contar para vocês os P's que a gente já falou, né? Só pra gente recapitular. Segunda-feira a gente falou de propósito. Quem aí tava comigo? Quem assistiu aí o P de propósito? Põe aí eu quero saber quem que tava comigo. O P de propósito, legal. A gente falou do propósito, segunda-feira. É importante ter propósito? Claro, com certeza, você precisa saber do seu propósito. Depois que você... Ai, que pena! Ó, quem perdeu, vou falar uma coisa pra vocês. Tá lá no meu canal do YouTube. Não tá gravado aqui no Insta, mas tá lá no meu canal do YouTube. Aline, como que eu faço pra assistir seu canal do YouTube?
Clica no link da minha bio, você vai ver que vai abrir lá um menu, Linktree, vai estar lá o YouTube, o símbolo do YouTube. Só você clicar lá, você já vai ser direcionado para o meu canal do YouTube, tá? E se inscreve, faça parte aí dessa comunidade, que eu vou focar energia, uma coisa que eu tenho agora para o mês de abril, focar energia. YouTube, TikTok e Kwai, que falo. Mas sem dancinha, tá, gente? É tudo conteúdo de crescimento e desenvolvimento pessoal. Então, a gente falou sobre propósito, gente. O primeiro P, por quê? Para você se encontrar. É você entender qual que é, o que você vai oferecer. Por que você vai fazer o que você está disposto a fazer. Ou já está fazendo aquilo que você está fazendo. Então, esse foi o primeiro P. Depois que você entendeu isso, aí você vai transformar em uma solução. Ou em um produto, ou em um serviço, ou em um produto digital, um infoproduto. Que aí é o que você vai oferecer, que foi o segundo P que nós falamos, tá bom, gente? Vocês estão lembrados disso, né? Que legal! Quem aí participou do segundo P? Fala aí pra mim. Ari, bem-vinda! Quem aí participou do segundo? Põe aí eu tava no segundo. Legal! Aí o terceiro P nós falamos de pessoas, porque a gente tem que entender de gente. O que você oferecer, você vai apresentar, você vai oferecer para pessoas. E ontem nós falamos de processos. E hoje nós estamos falando de planejamento. Aline do céu, tá tudo bagunçado, a ordem tá errada. Agora eu vou contar uma historinha para vocês. Queria que você me acompanhasse nessa história, porque talvez você comece a entender porque muitos planos muitas vezes dão errado, porque as pessoas colocam isso na frente e isso acaba às vezes furando o barco, tá? Não sou muito boa de futebol e vou usar aqui o futebol como exemplo. Só para vocês entenderem. Gente, vamos supor, alguém parou e falou assim, pô, o meu propósito é formar um time de futebol, é o meu propósito, eu quero levar alegria para as pessoas, o porquê que eu vou fazer isso, porque eu quero sentir aquele calor no estádio de futebol, a emoção, levar um entretenimento para as pessoas, esse é o meu propósito, levar entretenimento em forma de esporte, legal? Esse é o propósito. Aí a pessoa fala, o que eu vou fazer? Um time de futebol. Produto, definir o produto. Legal, mas para um time de futebol eu tenho que ter gente. Quantas pessoas? Quais são as características? O que elas precisam ter de competência? Ah, entendi, então tem que ter isso. Legal. Agora eu tenho que ter um processo. Qual que é o objetivo? É marcar um gol. Então qual é o processo para fazer isso? O que tem que acontecer no meio de campo ali? Qual que é o passo a passo para eu realizar isso? Para eu realizar o recrutamento, tudo que antecede e tudo que acontece durante, tudo que acontece depois. Qual que é o processo de tudo isso? Legal, entendi agora o processo. E agora eu vou pro planejamento. Agora eu já entendo sobre, eu sei qual é o meu propósito, sei qual é o meu produto, sei quantas pessoas eu vou precisar, quais as características dessa pessoa eu vou precisar, sei do processo que antecede, do processo durante, do processo depois. Eu já tenho um passo a passo, agora eu vou planejar ou esquematizar isso. Eu vou para a parte operacional, planejamento. Vou para a parte técnica. Eu já sei que eu tenho 3 atacantes, 5 não sei o que, 5 não sei... Como que eu vou fazer esse passe para marcar o meu gol e sair vitorioso? Agora você tem os elementos para você fazer um planejamento assertivo. E quando você entende disso, o que acontece depois você consegue se adaptar. Porque você entende do seu propósito, você entende sobre o que você se propôs, o seu produto, que o produto, como eu falei, pode ser físico, pode ser o serviço, pode ser um infoproduto. Você entende sobre o processo e agora você vai fazer o planejamento. Agora você vai fazer o planejamento assertivo. Vamos supor que alguma dessas variáveis mude. Ao invés de 2 atacantes, você só tem 1. Você entende de gente, você consegue adequar o seu planejamento para que você seja assertivo. Então, depois que você tem a clareza de todos esses componentes, agora beleza.
O que acontece a maioria das vezes, tá? Pegando aí o exemplo do futebol. As pessoas querem planejar sem saber do propósito, sem ter um propósito claro. Ah, eu vou fazer um time de futebol porque eu acho legal. Tá, só isso. Vou fazer. Legal. Não sabe quantas pessoas, não entende de gente, não entende pessoas, não sabe quantas pessoas serão necessárias, não entende do produto exatamente. O time de futebol serve para quê? Qual o objetivo? Qual o produto? Qual o impacto disso para o meu cliente? Não entende. Vai fazer. Simplesmente sai executando, não faz um processo, não tem clareza da funcionalidade, do que antecede, do momento e do que é depois, não tem clareza, aí vai fazer um planejamento. Vocês acham que vai dar certo? Vocês acham que vai acontecer alguma coisa de bom ali? Não teve clareza das etapas que antecedia, não tem um propósito, não tem. Gente, a Kodak foi um grande exemplo de falta de clareza do que envolvia de ter muito bem definido. Por quê? Porque quando você não trabalha essas etapas aí que antecede, você fica engessado. Quando você entende do seu propósito, do produto, de pessoas, de processo, o cenário mudou, o vento mudou, meu Deus do céu, eu vou ajustar minha vela. Porque eu entendo o que está compondo tudo isso aqui. Eu entendo do que está acontecendo e eu vou fazer os ajustes necessários. Então, o planejamento é exatamente isso. Se você já identificou seu propósito, que foi o que eu falei para vocês na segunda-feira, entender qual é o propósito de vocês, gente. Ter clareza sobre o produto, qual é a solução que ele está oferecendo. Você entende de pessoas, você tem clareza sobre as pessoas que trabalham com você, compõem o seu time, seus clientes, sócios. Você tem clareza de como lidar com essas pessoas, do que elas precisam, do que você pode oferecer, quais são as soluções que estão ali? Legal. Você entendeu agora do processo, a funcionalidade do negócio? Então agora você pega e faz o planejamento. Muitos de vocês que eu conheço aqui já têm uma empresa, já têm um negócio. Então pega todos esses mecanismos e tenha clareza. Teve clareza? Agora a gente vai aqui para essa etapa, que é você entender o que você precisa fazer para ser vitorioso. O planejamento é o que vai te permitir a execução. E eu tenho uma ferramenta que eu utilizo, que é uma ferramenta de melhoria contínua, chamada PDCA, ciclo PDCA. Aline, o que é o ciclo PDCA? O ciclo PDCA é você fazer o seu planejamento. Eu entendo que qual o resultado que eu estou buscando? O que eu estou querendo? Qual que é o meu resultado? Olha, eu quero faturar 100 mil no mês. Legal, 100 mil no mês. O que eu preciso para alcançar esses 100 mil? Eu vou fazer o meu planejamento. E depois eu vou pro D, que é o fazer. Gente, muitos empresários que eu conheço, muitos, meu Deus do céu, tem ótimos planejamentos, tem ótimas soluções. Você conversa com os caras já têm resposta para todos os problemas que ele tem. Ele só não foi para o segundo item do PDCA, que é o fazer. Só não fez, tá tudo engavetado. Toda a solução engavetada. Vocês são assim? Fala aí pra mim, se você sabe qual é o problema, sabe qual é a solução, só que você não age, tá paralisado por algum motivo? Conta aí pra mim, galera, que eu quero saber quem já passou ou tá passando por isso. Fátima, bem-vinda, bem-vindo todos. Quem aí já passou ou tá passando, meu povo, por essa situação? De falar assim, meu Deus, eu sei a solução, eu sei o que tem que fazer, mas eu fico me sabotando, eu fico procrastinando e não acontece. Conta aí pra mim. Hein, meu povo? Acontece? Legal. Quem mais? Porque eu tenho certeza que isso é muito comum. Muito, 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 muito comum. A maioria dos meus empresários ficam nessa situação. Eu estou fazendo tudo, começando, legal. Por que acontece isso, gente? A autossabotagem. A gente tem a síndrome de ficar se sabotando o tempo todo, porque lembra nosso cérebro o que ele quer? Ele quer economizar energia. Então ele vai dificultar, ele vai achar problema onde não tem para te paralisar, te impedir de agir.
E aí é que tá o grande segredo de você utilizar essa ferramenta ciclo PDCA. Quando você planeja, você aprende a executar, você põe em ação, você tem tudo ali escrito, deixa visível, deixa em um lugar visível para que sempre você esteja fazendo esse acompanhamento. Aí vai para o terceiro item, que é o checar. Aí você vai checar, vai ver o que precisa melhorar, vai fazer os ajustes necessários e aí você vai para o último, que é o agir, o act. Daí você age na correção daquela solução. E é um ciclo e ele se repete e ele volta. Aí você volta de novo para o planejamento. Aline, isso é importante? Sim, isso é importante. Isso é importante nessa etapa. Se você ainda não começou um negócio, você vai começar no planejamento, não faz sentido. Ache o seu propósito primeiro. Entenda o seu propósito, o que é o produto que vai representar esse propósito. É um produto físico, é um serviço, é um produto que vai ser digital. O que você vai fazer? Eu tenho que ensinar as pessoas a cuidar da sua própria saúde com um simples chá. Ai, legal, mas procrastino. Então, Milene, por que você está procrastinando? Por que você está procrastinando? Pega um dia, reserva, põe na agenda do seu celular um despertador para você sentar e estruturar isso. Senta, estrutura e põe prazo. Uma outra ferramenta que eu utilizo com os meus empresários, que obrigam eles a agir, é um plano de ação, tá? Um plano de ação, ele vai fazer você executar, porque no plano de ação, ele vai estar lá uma data de realização. No plano de ação, você vai colocar lá data de início e data de conclusão. Quando você faz esse acompanhamento, sabe o que é legal? Se você fizer esse compromisso de forma pública, mais ainda você se obriga a fazer, sabia? Tenta fazer um compromisso no Instagram, colocar lá, gente, em tal data eu vou concluir isso. Meu Deus do céu, seu coração fica, você tem que fazer. Ou fale com alguém próximo, me comprometi a tal coisa, uma amiga. A sogra é boa para falar essas coisas. Minha sogra tá aqui assistindo também. Então, fale assim, viu? Tal dia eu vou fazer tal coisa. Você assumiu aquele compromisso, você vai realizar, você vai executar. E isso é muito importante, porque sempre a gente fica postergando, a gente fica procrastinando. E sabe o que é o ruim disso? Você tá adiando viver a sua vida extraordinária. Todos nós aqui estamos no mesmo oceano. Eu, você, Leonardo, Edna, Fabrício, o Jura, a Milene, a Lu, a Betânia, Imóveis Incríveis BC, Elis, gente, Ana, todo mundo aqui, todos nós aqui, estamos no mesmo oceano. Cada um no seu barco, cada um no seu barco à vela. O vento que vem para mim é o mesmo vento que vem para você. Só que a diferença é que uns utilizam esse vento para avançar e outros utilizam esse vento para dar ré. O que está acontecendo? O problema é com o mar? O problema é com o vento? Não, o problema é em você não saber utilizar os recursos que você tem. O problema está em você não ajustar a vela. A Nokia era líder de mercado, era líder, mas não soube ajustar a vela e afundou. Outro exemplo, a Kodak era líder de mercado e tantos outros exemplos, talvez até na sua cidade, um comércio que há anos atrás era líder, bombava, aquela loja de móveis que era sempre lotada. Gente, não ajustou a vela ao vento, naufraga. Então é muito importante a gente ter atenção, a gente saber do nosso propósito, a gente saber o que está representando isso em forma de produto, serviço e infoproduto, a gente entender de pessoas, porque a gente consegue saber o comportamento do consumidor está mudando, eu preciso mudar. As necessidades das pessoas estão mudando, eu preciso me adaptar. Antes as pessoas assistiam a longos conteúdos, hoje as pessoas preferem conteúdos de consumo rápido, de segundos. Então eu preciso adaptar a minha linguagem para isso. Eu preciso constantemente estar em adaptação. Eu vou colocar em prática. Legal, isso aí. Preciso ajustar a minha vela. Muito bem, Edna. Não dá para deixar rolar, não dá.
Porque algumas pessoas às vezes, puxa vida, mudou mesmo o cenário, vou ajustar, mas às vezes é tarde demais. Então a gente precisa sempre estar atento. Tem uma frase que fala, inclusive é uma expressão em inglês, que é sempre estar aprendendo. Sempre. Lifelong learning. Lifelong learning. Então é a vida de constante aprendizado. Não acha que você vai fazer aquele curso de coach, tá, gente? Eu já fiz também. Então assim, ai, nossa, agora eu entendo de tudo. Não, não rola assim. O mercado de coach, por exemplo, tava em alta. Meu Deus do céu. Como era coach para todo mundo. Era coach, coach, coach. Aí chegou um tempo que o mercado ficou saturado de coach. Algumas pessoas acabaram até se especializando de uma maneira inadequada e às vezes até pegando a categoria. Quem não se atualizou, gente, quem não foi para um outro lado, meu Deus do céu, naufragou. Naufragou. Então, como é necessário a gente se adaptar, né? Era coach, 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 daqui a pouco não coach comigo, né? Não coach comigo. O mercado se adaptou, então a gente precisa sempre estar atento e entender o que o meu cliente está buscando. Qual a solução, qual a transformação que eu vou proporcionar na vida dele. E quem perdeu as aulas que eu falei, tá no meu canal do YouTube. Vai lá no link da minha bio e acessa. As pessoas, elas compram, as pessoas, todo negócio, o que você abrir, o que você tiver, você vai vender. Você vai precisar dessa entrega. E as pessoas, elas compram pelo seguinte, ou pela vontade de ganhar, ou pelo medo de perder. Você tem que despertar isso nos seus clientes. Coloca essa sensação no que você está oferecendo, no seu produto, no seu serviço, no seu infoproduto. É isso, é simples. E quando você entende sobre isso, fica tudo mais fácil. Eu já atendi muitos empresários que eram apaixonados pelos seus produtos. Eram apaixonados. Só que o produto dele servia muito bem para ele, mas não soube se adaptar à necessidade do seu cliente. E olha como isso é interessante. Nossa, minha solução é a melhor do mercado. Legal, seu cliente vê isso? Seu cliente acha que realmente é isso que acontece? Ai, se eles não veem... Pera lá, se eles não veem, o problema é todo seu. Se eles não veem, você tem que melhorar a sua forma de apresentar e você tem que fazer com que ele perceba que ele precisa de você. Ele precisa de você. As pessoas compram também um tripé que eu vou falar para vocês. As pessoas querem, o que você tem que oferecer para os seus clientes? É uma facilidade? Legal, eu trabalho com roupa. Meu Deus, tem 1 milhão de gente vendendo roupa. Qual pode ser o meu diferencial para eu propor uma facilidade para o meu cliente? Eu vendo com roupa, eu vou mandar sacola na casa do meu cliente de roupa, porque eu já conheço o perfil daquele meu cliente, para que ele não tenha um deslocamento até a minha loja. Fica no centro a minha loja, é difícil de estacionar? Não, eu vou propor uma facilidade, eu vou oferecer uma comodidade para ele. E eu vou fazer um acompanhamento. Meu Deus do céu, é óculos que o meu cliente, eu via só entrar aqui, é óculos que o meu cliente tem? Eu vou ter um CRM, que eu sei que tem 1 ano já que ele tá com aquele óculos, eu vou entrar em contato com ele para lembrar que chegou a hora dele trocar. Olha a facilidade, viu? Olha, já tem 1 ano que você tá com a sua lente para o seu conforto, para a sua comodidade. Vamos trocar o óculos? Vamos fazer isso? Eu tenho um CRM que lembra. Meu Deus, já tem 1 ano que eu tô com óculos? Gente, facilidade. Utilidade, ou o segundo item, qual é a utilidade que vai ter na vida dessa pessoa? O quão útil vai ser para ela o que eu tô oferecendo? Qual utilidade que isso vai ter? Olha, na sua cozinha você vai conseguir ganhar tempo. Na sua cozinha, compra esse equipamento, esse produto aqui vai te ajudar nisso. Ou isso aqui que eu tô te oferecendo vai te ajudar a acelerar algo. Legal. É o segundo. O terceiro é uma transformação. Ó, você tá aqui e você vai pra cá. Eu te tiro do ponto A e te coloco no ponto B. Eu te tiro de uma situação que você está vivendo e está insatisfeito e te levo a uma situação que você quer estar e você não sabe ainda como chegar. Eu vou te ensinar a chegar lá. E como chamar a atenção dos clientes? Legal! Nossa, amei essa pergunta!
Gente, eu fico tão feliz quando vocês interagem comigo e faz perguntas, sabia? Porque eu tô aqui com um buffet completo para vocês. Eu tô aqui com um banquete, eu tô trazendo todo o meu repertório, todo o meu entendimento, todo o meu conhecimento para compartilhar com vocês. Vocês podem se servir, façam as perguntas que vocês querem, que eu tô aqui para servir vocês. Eu tô com a mesa já posta aqui, um banquete delicioso. Chamar a atenção do cliente. Vou contar em forma de história, tá? Uma coisa que eu aprendo com o meu mestre Jesus, ele sempre conta por meio de parábolas os ensinamentos. E um exemplo incrível sobre isso é o seguinte: imagina você tá num restaurante, aí caiu alguma coisa lá atrás. Plá! O que você faz? Você vai olhar o que aconteceu. Você foi chamada a atenção, a sua atenção foi chamada para aquilo. O que geralmente chama a atenção das pessoas? É o que eu falo para as minhas clientes, inclusive eu tenho algumas clientes aqui que tem mentoria comigo. E o que eu falo? Chamar a atenção das pessoas. Gente se atrai por meio do quê? Gente se atrai por meio de barulho, gente se atrai por meio de gente se atrai por meio de pergunta. Depende do produto que você oferece. Se você está oferecendo um serviço, faça uma pergunta para o seu cliente, porque você precisa fazer ele entender que ele tem uma dor que às vezes ele não tem. Eu tenho uma cliente que ela é psicóloga e ela me procurou e falou assim: Aline, não tô conseguindo ter cliente, eu tô com agenda ociosa. Aí eu perguntei para ela: como que você faz para chamar os seus clientes? Eu ponho no Instagram que eu sou psicóloga, eu mando mensagem para as pessoas falando que eu sou psicóloga, se precisar de mim eu tô aqui. Eu falei para ela, viu? Eu nunca ia contratar uma psicóloga assim, me desculpa. A pessoa mandando mensagem para mim, você tá precisando de um psicólogo? Eu tô aqui. Pô, eu não preciso de psicóloga, né? Agora, vamos fazer diferente? Qual o público que você atende? Adolescentes, é o público dela. Falei assim, vamos fazer em uma forma de, em vez de você oferecer seu serviço, você não vai oferecer seu serviço. Você vai fazer as pessoas quererem seu serviço. Como? Vamos fazer um formulário. E a primeira pergunta desse formulário vai ser: como está o seu relacionamento com seu filho adolescente? Atribua uma nota de 0 a 10. Nossa! A pessoa nunca tinha parado para pensar sobre isso. Não tá legal, mas não parou para trazer para o consciente meu, que nota eu vou dar? Meu Deus, tá horrível meu relacionamento com meu filho. Ele é rebelde, ele não sei o quê. Quanto você pagaria para ter um relacionamento saudável, de qualidade com seu filho adolescente? E aí a gente fez o formulário, a pessoa foi entendendo a dor, fui elevando a proposta de valor. Pra eu ter um relacionamento com meu filho, eu pagaria 5 mil então. Apenas 200 e poucos reais é a sessão que você vai ter e vai resolver esse problema ali de relacionamento com seu filho. Então, o que você tem que fazer para chamar a atenção do seu cliente é fazer com que ele traga para a consciência dele a dor, por meio de um barulho, como barulho, né? Chamando a atenção dele, fazendo um movimento, alguma coisa para que ele olhe para você, fazendo uma pergunta, isso aqui tem a ver comigo. Trazendo algo que gere conexão. Nossa, eu também já passei por isso. Pera lá, deixa eu ver o que a pessoa tá falando. E aí eu vou para o outro momento da situação do restaurante que eu falei para vocês. Vocês se imaginaram no restaurante, né? Que eu contei. Caiu o copo, você olhou. Quebrou o copo, não tem nada a ver comigo. Beleza, eu continuo aqui. Porque não adianta só chamar atenção. Você faz um barulho, você faz uma pergunta, você gera uma conexão, uma pessoa te olhou. O cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro da emoção, ele vai tentar identificar se tem algum ganho para ele. Ele olhou, você chamou atenção, agora vai o segundo estágio. Você precisa fazer com que a pessoa tenha atenção rápida em você. O segundo estágio é prender a atenção rápida. E como que isso acontece? Caiu o copo. Aí foi no pé de uma criança, aí você olhou, aí você foi e prestou atenção rápida para ver se a criança está bem. E isso acontece de que forma? Quando você tem um produto, serviço, um infoproduto, não adianta só você chamar atenção, agora vai para a parte de conexão, você tem que fazer a pessoa se preocupar, a pessoa tem interesse em saber o que vem depois, e isso você vai conseguir por meio de uma história. Lembra o que eu tô fazendo aqui com vocês? É exatamente isso. Conta uma história, a pessoa quer saber o final. A pessoa quer saber o que vai acontecer lá depois. Que essa história do restaurante mesmo tem um desfecho.
Então aí a pessoa vai querer saber, nossa, e daí? Beleza. E sabe qual é o terceiro estágio? Pegando essa história do restaurante, caiu, você olhou, legal. Caiu, você olhou, foi no pé de uma criança, você se preocupou para ver se ela tá bem. O terceiro estágio, vamos supor, caiu um copo, foi no pé de uma criança e agora a criança é seu filho. Meu Deus do céu. Então, ó, você chamou atenção, você se preocupou e agora você envolveu a pessoa. Pô, foi no pé do meu filho, meu Deus, se machucou, tá bem, cortou, não cortou, vou levar para o hospital e isso leva você a uma ação. Então, o terceiro estágio é você chamar o seu cliente, você envolvê-lo para que ele tenha uma ação, ele faça algo, ele se envolva, você precisa envolvê-lo com perguntas, gerando conexão e trazendo essa história para a realidade dele. Existem várias técnicas que você pode utilizar isso. Vou contar só uma aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas uma forma de você... será que vocês querem saber essa técnica? Será? Fala aí para mim se vocês querem muito saber. Aline, beleza, como eu envolvo o meu cliente? O copo caiu, foi no pé de uma criança, agora a criança é o filho. O que que eu faço, Aline? Como que eu faço para que essa criança envolva essa ação aí, para que a pessoa haja? Fazer network também é muito importante. Exatamente, Fábio. Falou tudo, poderosíssimo. O network, gente, ele é poderosíssimo. Quer ver como é poderoso? Tudo que você fez te levou até aqui. Se você continuar fazendo as coisas sozinho, você não vai muito longe do que você fez. O network vai te trazer as ferramentas que você ainda não tem para que você avance mais. Por isso o network é interessante. Então não adianta você querer fazer coisas grandiosas, você querer virar seu jogo se você persiste em continuar só com o que você tem. Não vai. Você precisa adquirir novas peças, você precisa adquirir novas habilidades. E onde está isso? Com pessoas. Então você precisa disso. Não, Aline, mas eu posso estudar. Legal, você pode estudar, você vai adquirir o conhecimento, mas não a sabedoria. Meu Deus, tem diferença? Tem diferença. Conhecimento tá aqui. É acadêmico, é o que você conhece. A sabedoria é o que conheceu e executou. Se você conhece alguém que já viveu isso, já experimentou, já sabe quais são os atalhos, o que que acontece, então você se conecta com quem tem sabedoria por meio do network e você acelera. Legal, mas e aí, vocês estão querendo saber ou não estão querendo saber o que que eu faço para envolver a pessoa? Para que o copo aí seja, no exemplo, tá, gente? Seja do filho da pessoa e a pessoa tenha que fazer uma ação. Fala aí para mim. Apresentar o seu produto em forma de reunião também é muito válido? Depende da estratégia que você está adotando, tá? Eu utilizo essa estratégia para as minhas mentorias quando eu ofereço uma reunião estratégica com o cliente, eu resolvo um problema dele e eu mostro para ele que existe a possibilidade dele resolver todo o restante por meio de algumas perguntas, tem todo um roteirinho, por meio de algumas perguntas para levar ele, pô, legal, você me ajudou nisso aqui, mas tem muito mais, eu quero resolver mais. Então essa reunião estratégica te conduz a você fazer um fechamento. Mas aí eu preciso saber melhor qual o seu produto, qual o seu serviço, o que que você está oferecendo, se essa proposta é válida, tá bom? Então, assim, eu já trabalhei muito tempo no Sistema S, oferecendo treinamentos para a empresa, e daí o que que eu fazia? Antes eu oferecia, gente, sem brincadeira, eu tenho gente aqui que me conhecia dessa época, minha sogra também trabalhou junto comigo nessa época, eu era a pessoa que mais fechava palestras e treinamentos no estado, no Sistema S, quando eu trabalhei lá. E por que que eu fazia isso? Porque eu dava de graça, olha o gatilho mental que é poderoso da reciprocidade. Eu ia na empresa, a empresa falava, eu quero um treinamento de comunicação. Antes da gente fechar um treinamento de comunicação, eu vou te oferecer um diagnóstico para você entender se seu problema é esse mesmo. Então eu oferecia de graça, dedicava meio período do meu dia para ir lá e fazer um mapeamento da real necessidade da empresa. Como que eu fazia esse mapeamento? Com perguntas com o próprio gestor que me pedia o treinamento, ou eu fazia abordagem com pesquisa, se a equipe fosse pequena, eu fazia alguma pesquisa
com a equipe para entender qual a real dor que a empresa tinha. E depois voltava com um relatório. Ó, você pediu para mim um treinamento de comunicação, mas o que você precisa é de uma trilha formativa de liderança, você precisa trabalhar por isso, isso e isso. Eu tinha os detalhes, ó, diante das respostas que você me deu, diante disso, olha, o que você está precisando para resolver a sua dor é isso, não é isso. É isso, e sempre era muito mais do que a pessoa estava querendo. Eu falava assim, ó, você estava querendo aqui tampar o sol com a peneira, mas isso aqui que eu vou te oferecer vai te trazer a solução real para o que você está precisando. Então daí, em vez de fechar uma palestra, eu fechava 10. Às vezes eu fechava... Meu Deus, já teve palestras que eu fiz, ontem eu estava relatando isso. Meu filho me lembrou disso ontem e falou assim, mãe, lembra quando você às vezes ia na empresa e fazia 10 palestras no mesmo dia? Chegava em casa, a gente ia conversar com você e você falava assim, eu não aguento mais falar. Meu filho me lembrou disso, eu dei tanta risada. Eu falava assim, gente, eu não aguento mais falar. E era muito engraçado, gente, isso não é saudável, tá? Porque as últimas palestras eu nem sabia mais o que eu tava falando. Falava, gente, será que eu já contei esse exemplo aqui para essa turma ou foi para outra? E eu tô confundindo, né? E por que eu tô trazendo tudo isso para vocês, gente? Para vocês entenderem o processo de vendas e vocês entenderem se realmente faz sentido a estratégia que vocês vão utilizar. Então, dependendo do que você vai fazer, é legal você oferecer para as pessoas, às vezes, algo antes, aí a pessoa vai entender, você vai oferecer a solução, não está amarrado a você, seja totalmente desprendido, porque se você confia no teu trabalho, você sabe que a solução que você oferece é real, que nem eu fazia, ó, tá aqui o relatório com o que você precisa. Eu tenho essas soluções, mas você não precisa fechar comigo, mas o que você precisa é isso aqui. Uau! É disso que eu preciso, então eu vou fechar com você. Esse é o gatilho mental da reciprocidade, também sempre funciona. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos, exatamente. Assim como feitos para estarmos sempre ao lado, acompanhados das pessoas certas. Isso mesmo. Nossa, você falou algo poderoso aqui, Fábio. Eu falo de network, eu falo de pessoas, mas não é qualquer pessoa. Tem a pessoa certa e tem o momento certo. A nossa vida são temporadas. Às vezes a pessoa que foi certa para a temporada passada não é mais a pessoa certa para essa temporada. E tá tudo bem. E aí você precisa avançar. Você precisa se conectar com as pessoas que tragam as ferramentas necessárias para que você avance e você mude o seu jogo. Porque aquela pessoa que foi certa para aquela temporada passada, às vezes ela quer ficar só lá. Ela não quer avançar. Mas se você ficar segurando, se você ficar carregando ela ou tentando puxar ela, você não avança também. Então você precisa às vezes tomar algumas decisões. Conta, queremos saber sim. Bom dia, Aline, preciso mesmo aprender. Conta. Isso, utilizamos... Isso mesmo. Como fazer isso para oferecer ao cliente lanchinho para o seu café da tarde? Olha, isso aí, uma pergunta bem específica. Como oferecer isso para a venda de imóveis? Legal, vários insights, tá? Então, beleza, vamos lá pegar a história que eu falei do restaurante. O copo caiu, você olhou. O copo caiu no pé de uma criança. Você olhou, se preocupou para ver se machucou. Legal. Segundo estágio. Terceiro estágio. Caiu, foi no pé de uma criança e a criança é seu filho. Agora você tem que ter uma ação. Então, nesse processo, como que eu faço para que a pessoa se envolva, para que a pessoa tome uma atitude? Como que você vai fazer isso? Para você, existem várias técnicas, só vou falar uma, tá bom? Se vocês quiserem mais, me acompanhem, que eu vou compartilhando. Semana que vem, gente, na quarta-feira, eu vou fazer uma palestra incrível. Se eu fosse você, eu não perderia. Aline, como que eu faço para participar da sua palestra? Você tem que entrar no meu grupo de transbordo. Primeira coisa, vai no link da minha bio, entra no meu grupo de WhatsApp, que é um grupo de transbordo que eu tenho, faz parte, porque eu vou liberar essa aula fechada, exclusiva, VIP, vai ser online e ao vivo, somente lá no meu link, no meu grupo de transbordo. Essa aula vai ser realizada pelo Meet, então vai ser uma aula fechada, vai ser gravada e eu vou só disponibilizar para o pessoal lá. Aline, você vai gravar essa aula? Vou gravar essa aula. É um conteúdo poderoso. Quem tiver lá vai receber gratuitamente. Por que vai ser gravada? Porque é um conteúdo tão poderoso de transformação que eu tô oferecendo para vocês que depois ele vai ser vendido.
Depois, as pessoas que quiserem ter acesso a esse conteúdo, a esse treinamento que eu vou oferecer para vocês, vai ter que pagar por eles. Então, se você não quiser perder essa oportunidade, se eu fosse você, eu entraria lá, porque quarta-feira eu vou dar essa aula que é como você pode prosperar, ter a empresa próspera que Deus quer para você. Como você pode ter a vida próspera que Deus quer para você. Porque Deus quer a prosperidade para todos nós. Só que as nossas limitações, as nossas crenças limitantes, eu vou mostrar para você 12 passagens bíblicas que provam para você que Deus quer a prosperidade na sua vida. E eu vou te mostrar isso de maneira prática, como que você pode colocar no seu negócio e ter a prosperidade, sim, viver a prosperidade. Porque Deus não fez você para viver na escassez. Você não tá aqui para viver escasso, você não tá aqui para viver limitado. Deus não colocou um teto na sua cabeça. O teto quem coloca somos nós mesmos. As nossas crenças limitantes, às vezes a gente ter passado por algum processo de não ter aprendido no momento certo, alguns traumas, algumas dores, como você pode romper essas barreiras e ter a vida próspera que Deus quer para você. Então, se você quiser, entra no link da minha bio, eu vou falando mais aí. Então, bora lá, né, gente? É preciso terminar um ciclo para começar. Exatamente, Fábio. Maravilhoso, é isso aí. Gente, eu tô aqui para ajudar vocês a gente ter esse ciclo aí e a gente crescer juntos. Aline, por que você faz isso? Minha vida foi transformada e o meu chamado, Deus me deu um propósito no meu coração, que foi o seguinte: transforme mais vidas. A maneira de expressar gratidão, porque a gente fala gratidão, Deus, muito obrigada. Aí chega alguém que está com uma necessidade, fala, vai em paz, Deus te abençoe, você não faz nada, não é correto. Então, o que você pode fazer para mostrar gratidão, até vocês, no negócio que vocês fizerem, sejam gratos, oferecendo o seu apoio, oferecendo a tua ajuda, é claro, identificando quem quer ou não ser ajudado, transborde, abra a tua boca, faça uma live, compartilhe o conhecimento que você tem com quem você quer aprender. É a melhor forma de você prosperar, é a melhor forma de você avançar. Então eu tenho um chamado para isso e a minha alegria, a minha satisfação é quando alguém entra em contato, Aline, você mudou a minha vida. Eu tenho vários depoimentos de pessoas que relatam isso para mim. Então, é o que eu preciso, é o que me dá o combustível para avançar, tá? Então, bora lá para a técnica que eu vou dar para vocês, vou dar essa técnica para vocês. Lembrando que o nosso tema hoje é planejamento. E aí, o que eu faço para envolver a pessoa? O copo caiu, eu olhei. O copo caiu, foi no pé da criança. Eu olhei e me preocupei. O copo caiu, foi no pé de uma criança e a criança é meu filho. Agora eu vou ter que agir. Como você vai levar o seu cliente a agir? Colocaram outro comentário aqui, Fábio. Fábio, eu já vou ler. Peraí, deixa eu terminar essa história. Como que você vai levar o seu cliente a agir? Simples. Existem algumas técnicas e isso vai compor o seu planejamento, que eu vou te ajudar a fazer isso. Mas hoje eu te digo o seguinte: para você envolver o seu cliente, para que ele tome uma ação, você precisa induzi-lo a ver a vida dele sem aquele problema. Então você vai levar o seu cliente a visualizar a vida que ele quer ter. Você vai levar o seu cliente a entender, pô, eu tô aqui e eu posso chegar aqui, então você vai fazer ele ver isso. O seu cliente, ele não tinha entendimento do problema, ele não sabia que ele vivia no problema. Sabia que a sua empresa pode faturar o dobro do que está faturando? Meu Deus, você tem um problema, você está deixando dinheiro na mesa. Verdade, verdade. Você está deixando dinheiro na mesa. Pô, ele não sabia disso até agora, ele vivia apagando incêndio, vivia vendendo almoço para comprar janta, vivia no... Agora, pô, eu tenho um problema. Aí você mostra que existe uma solução, mas existe uma solução para você alcançar isso. Você fazendo uma organização do teu negócio, você vai conseguir ter esse fator que eu acabei de te apresentar. É simples, é rápido e é fácil. Você precisa só de um ajuste para você ter esse resultado aqui, você viver nesse cenário que eu acabei de descrever para você. Então você mostrou que a solução é rápida, fácil e barata. Por que barata? Porque se ele está deixando dinheiro na mesa, ele não está faturando, o seu trabalho, você vai se pagar com o seu trabalho. Porque os meus clientes, eu me pago.
Porque eu faço os meus clientes ganharem o dinheiro que eles não estavam ganhando até aquele momento. Então isso faz com que eu me pague, porque eu viro uma chave na vida dele que não estava sendo virada até agora. Então o meu trabalho por meio do meu cliente, eu mesma me pago. E isso acontece você trazendo isso para a consciência, ele entendendo que a solução é rápida, fácil e barata, porque ele está perdendo muito mais dinheiro ficando na situação que ele está perdendo dinheiro ficando do jeito que ele está. Ele entendendo isso, você trazendo isso para a consciência dele, você traz para você como a solução do problema que ele tá. Ó, e eu posso te ajudar a resolver isso. Imagine a sua vida, você chegando na sua empresa, analisando ali o seu caixa e você percebendo que tem 200 mil em caixa. Você pagou todas as contas e sobrou esses 200 mil. O que você sentiria? Nossa, aí você colocou a pessoa para vivenciar a solução, a transformação que você está oferecendo. Nossa, é legal. O que você faria com esse dinheiro? O que você compraria? Qual o sonho que você tem? O que você compraria com isso? Nossa, eu faria isso, eu faria tal coisa, legal. Outro cenário, a empresa tá com equipe, tá sem gestão, o empresário não sabe o que fazer, tá tudo bagunçado. Ó, imagine você tendo uma empresa autogerenciável, que as coisas funcionam, cada um sabe a sua função, cada um opera de acordo com o que oferece, com a sua, com o cargo que foi exercido ali para ele, e você se preocupa o resto da semana apenas em fazer a gestão do processo produtivo, porque cada um realiza. Imagine se você tivesse uma empresa assim. Imagine se você tivesse uma empresa que te permite viajar e você usufruir, você desfrutar e só uma ligação. E aí, tá tudo bem? Como que tá? Ah, tá tudo bem. Você continua seguindo, tendo a sua vida. O que você sentiria? Nossa, ia ser legal. Então, a pessoa se visualizando nesse cenário é a forma de você trazer envolvimento, de fazer com que o copo seja no pé do filho dele, tá, gente? É meio cruel esse exemplo, mas só pra gente entender o contexto, tá? Então, você acendeu aquela chama dentro do coração das crianças. E quando a criança, dentro do coração da pessoa, tá? Empresário é uma função. Empreendedor é um lifestyle. Empreendedor é um estilo de vida. Quando você entende que você pode deixar de ser empresário e ser um empreendedor, meu Deus, muda tudo na sua vida, muda tudo na sua cabeça. Tem muita gente que é empresário, mas na verdade é eupresário, né? Tá preso, não consegue viver, não consegue usufruir. Eu atendi um empresário de uma pizzaria em Tatuí que 13 anos ele não tirava férias. 13 anos ele não podia deixar a empresa dele. Real. Todo exemplo que eu trago aqui pra vocês, gente, é tudo fato verídico. São tudo situações de pessoas que passaram. Eu cheguei na empresa dele, 13 anos que ele não tirava férias. Fiz o ajuste, fiz o trabalho que precisava. Ele viajou para o Nordeste, eu tenho esse depoimento. Se vocês procurarem lá nos meus feeds, eu vou até procurar hoje e repostar. Ele viajou para o Nordeste com a família dele, a filha dele de 13 anos, nunca tinha viajado de avião, nunca tinha pisado na praia. Ele viajou e levou a família dele para desfrutar. Ele mandou um depoimento para mim que eu chorei na hora que ele mandou esse depoimento para mim. Aline, 13 anos que eu não tiro férias. Primeira vez que a minha filha conhece a praia. Até porque ele tinha uma filha mais velha que já namorava. Ó, até meu genro eu consegui pagar a viagem, ter tempo, pagar a viagem e a gente tá aqui desfrutando. Muito obrigada. Meu Deus do céu. Quando ele mandou aquele depoimento eu até chorei. Porque é isso que faz eu ter coragem, eu ter vontade de fazer as coisas que eu faço. Então, por isso que eu trago aqui para vocês. Tudo é conhecimento. O resultado que você ainda não teve está na informação que você ainda não teve acesso. O resultado que você ainda não teve está nas pessoas que você ainda não conectou. O resultado que você ainda não teve está naquela mentoria que você ainda não pagou. Aline, mentoria é bom? Meu Deus do céu, eu mudei a minha vida com mentoria. Eu assumi esse compromisso, comprei uma mentoria, paguei caro, paguei bem caro na época, mas na verdade isso não foi uma despesa, isso foi um custo. Qual que é a diferença?
Despesa não tem retorno, despesa é despesa, o custo não, o custo ele tem um retorno. Então tem um custo na empresa, é aquilo que você paga, é o custo que você tem com matéria-prima, é o custo que você tem para a parte operacional, esse dinheiro volta. Então o custo ele tem um retorno. Foi um custo que valeu a pena. Peguei todo esse conhecimento, adquiri outras mentorias e potencializei a transformação que eu entrego para a vida das pessoas. Por isso que se eu fosse você, eu não perderia a aula que eu vou dar de presente para as pessoas que fazem parte do meu grupo VIP de transbordo do WhatsApp. Se eu fosse você, já entrava lá, que tá com 100 e poucas pessoas. Daqui a pouco a gente bate aí o número limite de pessoas no grupo e aí não vai dar para entrar mais. Eu estou recomeçando a minha carreira como corretor de imóveis e abrindo a minha própria imobiliária. Isso aí, Fábio, isso aí. Gente, é sempre viver algo novo. Viva algo novo. Busque sempre o que você ainda não fez, que queima no meu coração e eu tenho vontade de fazer. Pare de se sabotar. Pare de se sabotar. Mentira, eu acho que o Fábio queria falar mentoria. Mentoria é investimento pessoal. Exatamente, a mentoria é investimento. Eu vejo pessoas aí que investem em tantas coisas. Todo final de semana tá fazendo churrasco com um amigo, vai uma grana, e aí faz isso, vai outra grana, faz tal coisa, né? Troca a televisão, meu Deus do céu, se eu fosse você eu venderia a sua televisão, tá? Só uma dica aqui que eu dou. Mas tem gente que investe a mó grana e tem uma baita televisão, um sofazão delicioso, bem confortável pra você ficar afundado lá e você não fazer as coisas que você tem que fazer. E você não investe em você. Você não investe na pessoa mais importante que tem aí no seu jogo, que é você mesmo. Não faz sentido, não faz sentido. Então, se você quer avançar, se você quer usufruir, pense. Tem alguém que já vive a vida que você gostaria? Com carro, com viagens, com uma realidade que você gostaria? Tem? Ai, já tem. Então, legal, isso também é possível para você. Então, você também pode fazer isso. Se alguém alcançou, lembra, nós estamos no mesmo oceano. O mar, o vento é igual para todo mundo. É só você saber ajustar a sua vela. Se você não ajustou a sua vela, é porque você não aprendeu a ajustar. Você não aprendeu. E eu tô aqui para ensinar você. Segue comigo, que eu vou ajudar você. Esse corretor ainda me mata. Fique tranquilo, Fábio. Acontece, é isso mesmo. Então, invista em você, gente. Podem tirar quase tudo da gente. A única coisa que não consegue tirar é o nosso conhecimento. Legal. E eu vou potencializar ainda mais, viu? O nosso conhecimento e a nossa sabedoria. Não adianta você ter só conhecimento. Conhecimento tá aqui. A sabedoria tá na ação, tá no fazer. Então, ó, não tenha só conhecimento. Eu conheço muita gente aí, meu Deus do céu, que são pessoas. Eu sou acadêmica, eu gosto de estudar, eu tenho 3 faculdades, já fiz MBA, eu amo estudar. E estudar a gente nunca pode parar. E olha que interessante, eu tenho pessoas, conheço, que tem um nível de inteligência, eu posso até ousar dizer até superior ao meu, mas não progridem na vida, porque tá aqui, ó, só. Não tem coragem de fazer. Nossa, Aline, eu queria tanto gravar um curso, fazer algo, ganhar dinheiro com o meu conhecimento, por que não faz? Ai, não sei do que fazer, faça de alguma coisa. Decida, liste o que mais você tem afinidade e faça, meu filho. Não, eu não entendo tudo. Se conecte com quem já entende, se conecte com quem já faz. Eu escrevi o meu livro, sabe como? Eu nunca me achava capaz de escrever um livro. Mas eu consegui escrever meu livro depois que eu me conectei com as pessoas que já tinham escrito o livro. E aí eu vi que era fácil, eles me incentivavam, Aline, é só assim, é só... Nossa, mas não é assim tão complicado. Não é, Aline, você tem uma história legal, escreveu. Meu Deus, hoje eu tenho 3 livros, tá, gente? Eu tenho um impresso, que é o Legado dos Improváveis, vivendo uma metamorfose. São histórias de pessoas que superaram mesmo. Se você quer acesso a esse meu livro, também tá lá no link da minha bio, para você ter acesso. Eu escrevi outro chamado Comece com o que você tem. Esse daí é um e-book, eu dei de presente para as pessoas que estão lá no meu grupo VIP do WhatsApp. Se você entrar no meu grupo do WhatsApp, eu vou dar ele de presente para você também. Entra lá que eu vou mandar ele em PDF para você.
E o outro livro, meu terceiro livro, é Prospere sem abrir mão do que é importante. Então eu falo exatamente para você prosperar sem você abrir mão do que é importante, do que realmente você tem que fazer. Eu quero esse livro. Legal, esse livro comece com o que tem. Eu compartilhei lá no grupo, eu posso compartilhar lá. Quem entrar lá hoje eu vou compartilhar de novo, tá, gente? Então, lembrando, hoje a gente tá falando de planejamento. Pra gente fazer um planejamento, você tem que entender do seu propósito. Para fazer um planejamento, você tem que entender sobre o seu produto que você quer oferecer. E o seu produto é físico, ou serviço, ou digital. Você tem que entender sobre ele. Para você conseguir ter o seu negócio próspero e você fazer o seu planejamento eficaz, você precisa entender de gente, entenda de pessoas. Se você era aquela pessoa que costumava falar, eu odeio gente, nossa, é mais fácil lidar com gente do que com bicho. Elimina isso do seu vocabulário. Para você ter um negócio próspero, você precisa amar gente, amar tanto que está disposto a resolver o problema dela. E a solução que você oferece é tão transformadora que elas estão dispostas a pagar você por isso. Cara, meu Deus, se você aplicar isso que eu tô dizendo pra você, se você só entender isso, só isso que eu tô falando aqui, sua vida já vai ser transformada. É claro que é mais fácil amar bicho, né? Você tem um cachorro, você xinga ele, você bate nele, ele tá ali com o olhinho brilhando pra você. O cachorro não é rancoroso, o cachorro não vai criar problema, o cachorro não mente. É fácil amar, né? O bichinho. Mas Deus, a Bíblia, ela ensina pra gente que o que é a Bíblia? Sabedoria milenar. Ai, Aline, eu não leio a Bíblia, aconselho você a ler. Ai, eu não entendo. Pega uma versão mais simples, porque existe, tá? Pega uma versão mais simples que vai te ajudar a ter entendimento e ter clareza. A Bíblia é sabedoria milenar. O que tem lá, os insights, os códigos, são mais poderosos do que o que qualquer pessoa possa explicar para você. E quando você tem entendimento disso, aí você consegue ter clareza, você consegue saber o que realmente você precisa para virar o seu jogo, para você fazer as coisas acontecerem. Então, leia a Bíblia. Na Bíblia diz amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí é a questão que eu queria falar de gente. Não adianta também você dizer que ama o outro se você não ama a si mesmo. Não adianta você dizer que entende o outro se você não entende a si mesmo. Então, o P de pessoas que eu trouxe para vocês não se trata primeiro do outro, se trata primeiro de você. Então, entenda você, entenda o seu bem-estar, entenda como você é formado, o que te compõe, quais são as emoções, o que aciona o gatilho em mim. E autoconhecimento não é dar adjetivo para as coisas. Ah, eu sou assim, ah, eu sou chata, ah, eu sou legal. Não é dar adjetivo, é você saber o porquê por trás daquele adjetivo. Eu sou chata, por que eu sou chata com isso? O que me leva a ter essa atitude? É você conseguir ter esse entendimento. Quando você tem isso, você desenvolve a paciência por você mesmo, o reconhecimento. Quando você tem amor por você, que a gente tem que se amar. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então a gente precisa amar essa parte de Deus que está em nós, que faz o nosso ser fazer o que faz o nosso ser estar aqui. Se ame, tenha paciência com você. E aí sim você vai conseguir fazer isso pelas outras pessoas. E depois você entende de processo, sabe como o jogo funciona, define o passo a passo, o fluxo para você marcar o gol, você já sabe como que é, beleza, agora eu vou fazer todo o planejamento. Porque agora eu entendi tudo isso, como funciona, agora eu vou planejar, eu sei como faz um gol, agora eu vou planejar como eu vou marcar 10 gols. É isso que eu vou fazer, esse vai ser o meu planejamento. Para marcar 10 gols, o que eu preciso fazer? Esse processo eu preciso potencializar. Isso aqui, gente, ó, eu vou mudar isso aqui, essa pessoa fica melhor nessa posição do que nessa. Tem muitas empresas que eu conheço que não prosperam, e isso pense você no teu negócio e até sobre você mesmo. Muitas empresas não prosperam porque as pessoas certas estão nos lugares errados. As pessoas certas estão nos lugares errados. Eu conheço profissionais incríveis, maravilhosos, que têm perfis analíticos, perfis planejadores e colocaram no comercial. A pessoa não tem aquela habilidade, não se sente confortável em atender o cliente, não tá bem, não é que ela não é um bom profissional, ela só tá no lugar errado. Se você vai fazer um recrutamento e seleção, aplique um formulário de pesquisa de análise comportamental. Tem o DISC, tem o dos 4 animais, que é o lobo, a águia,
Lobo, águia, gato e tubarão. Veja qual que é o perfil dessa pessoa. Veja se ela é mais comercial, se ela é mais planejadora, se ela é mais analítica para colocar ela no lugar certo. Gente, eu trabalhei para a Ambev, eu era analista de custos e operações. Fazia bem meu trabalho? Fazia, mas gostava não, odiava. Eu assistia o Fantástico, que na época eu assistia, eu tinha dor de barriga toda vez que eu ia assistir o Fantástico, porque eu lembrava que ia começar a semana e eu ia de novo ficar com aquilo. Por quê? Porque o meu perfil é o gato, eu sou comunicativa, o meu perfil é pro comercial, esse é o meu perfil. E eu sofria porque eu tava num perfil analítico, eu tava fazendo algo de um perfil analítico. Então não é que a pessoa às vezes não é boa profissional, tem gente que não é mesmo, tá? Isso aí é normal. Mas tem gente que tá no lugar errado, então conheça as pessoas que estão no seu jogo, que estão no seu time, coloca elas na posição certa. Você tá com um atacante que tá na zaga, cara, pô, pera lá, pega ele, põe no lugar certo, põe no lugar dele, põe no lugar que ele vai marcar gol. E aí as coisas vão avançar pra você. Mas é preciso estar em movimento, investir conhecimento, fazer network, fazer outras ações. É isso mesmo. Mas para não ficar na inércia, você nunca chegará em lugar nenhum. Maravilhoso, Fábio, muito bem. Também quero esse livro. Tá lá no link da minha bio, o livro Legado dos Improváveis. E o livro Comece pelo que você tem é um livro que eu vou disponibilizar para você. O livro Prospere sem abrir mão do que é importante. Esse livro eu ainda tô pensando. Talvez eu dê de presente para os meus alunos aí da minha mentoria. Ele tá prontinho para publicação. Ele ainda não foi publicado. Meu livro publicado é só o Legado dos Improváveis. Puxa, vou ter que sair. Legal. Mas vou lá no link da minha bio. Ai, fica à vontade, Grazi. Essa live ela vai ficar disponível lá no meu canal do YouTube. O Verdadeiro Propósito. Obrigada, Aline. Obrigada. Essas lives ajudam bastante a vencer algumas limitações. O livro do legado eu vou ganhar. O livro Legado eu vou dar de presente para as pessoas aí da minha mentoria. Gente, eu nem abri a mentoria, já tem 3 pessoas dentro. Eu nem abri, viu? Ainda nem abri, mas tem 3 pessoas já que já estão fazendo parte. Como isso, Aline? Não sei, cara. As pessoas falaram, eu quero entrar, viu? Mas calma aí, ainda nem fiz o lançamento. Não, mas eu já tô dentro. Quanto que é? Manda aqui o link pra mim que eu pago. E aí, todas as minhas mentorias que eu fiz até hoje vieram de grupos fechados. Primeiro passavam por outros programas antes de ter o meu acompanhamento. É a primeira vez que eu vou abrir para as pessoas que me acompanham no Instagram, só que não é todo mundo que vai entrar, tá? Já vou falar já. Passa por uma triagem, tem um formulário antes para eu entender se a pessoa está no momento certo. Por quê? Porque a minha mentoria é um grupo para prosperidade. A gente vai trabalhar todos os comportamentos, são comportamentos de empreendedores de sucesso. Então a gente vai trabalhar todo o comportamento, tem que ser pessoas que estejam no time, na frequência, no momento de serem transformadas. Ai, Aline, eu não sei se eu vou conseguir me dedicar. Ó, tchau, não é pra você, tá bom? É só pra quem fala assim, pô, chegou minha hora. Eu quero viver o extraordinário e não quero adiar nem mais um dia. Eu quero fazer o que precisa ser feito e eu quero agora. Então essa mentoria só são para essas pessoas. Se você quer saber se você tá aí no time, na frequência, a gente vai entrar em contato, a gente tem uma pesquisa. Essa pesquisa ou é em formulário ou 1 a 1, eu vou fazer uma reunião com a pessoa e identificar se a pessoa tá no momento. Uma pessoa eu percebi que não estava no momento, eu já falei, olha, espera a próxima turma que vai ser só ano que vem, porque esse ano é só essa turma que eu vou abrir. Obrigada, Aline, você está abrindo a minha mente. Ai, que legal. Fiquei muito feliz, Fábio, fiquei muito feliz. Gente, deixa eu ver o que mais. Deixei de ler alguém? Leiam, é maravilhoso. 4 comigo, legal, Fábio. Ai, gente, segura aí, gente. Eu tô recebendo um monte de gente me mandando mensagem querendo entrar na mentoria, mas aguenta aí, eu vou fazer o lançamento. Assistam a minha palestra que eu vou fazer quarta-feira, 7h40, produção. Vai ser 7h40? 7h40 vai ser a minha palestra que eu vou falar sobre como você vai viver o propósito que Deus quer para sua vida. Quarta-feira, 7h40. Eu quero viver o extraordinário dessa vida. Legal, isso aí mesmo, Betânia. Gente, amanhã
Amanhã eu vou trazer outra live poderosíssima pra vocês. Se eu fosse você, eu não perdia. Não sei se eu falo o tema aqui. Acho que eu não vou falar o tema, não. Vou deixar pra falar o tema pra vocês depois. Acompanha comigo. Acompanha lá nos stories. Que eu vou fazer uma pergunta pra você ver mais ou menos já dar spoiler do tema. Amanhã é o sexto P. Sábado as pessoas gostam de acordar um pouquinho mais tarde, mas quem tá comprometido com sucesso acorda cedo. Quem tá comprometido em virar o jogo, não põe desculpa. Quem tá comprometido faz acontecer. Então, se você é essa pessoa, amanhã às 7h57 eu vou falar o próximo P, que dessa vez, todas as outras vezes eu antecedi, essa vez eu não vou falar. Eu não vou contar hoje. Essa é minha nora. Beijo pra produção. Beijo, produção. Ai, que legal, gente. Gente, hoje tem live. Hoje eu vou fazer live às 14 horas. Edna, sua maravilhosa. Muito bem lembrado. Tá aqui na minha agenda, mas já tava esquecendo de dar esse recado. Eu fui convidada por umas mulheres maravilhosas para participar de uma live às 14 horas. Então aceitei esse convite, estou muito honrada, muito feliz em fazer parte aí dessa live e convido todos vocês a estarem presentes, que a gente vai trazer vários insights, vários códigos que vão te ajudar, tá bom? Então tá lá também no meus stories o comunicado, a arte dessa live. Somos da cidade, de Mariana, Minas Gerais. Gente, tá tão legal, tô falando com gente do Brasil todo. Meu Deus do céu, que delícia. Isso é liberdade geográfica, liberdade de tempo. Que liberdade mais gostosa do mundo, que eu achei que eu nunca poderia viver isso e eu tô vivendo. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, gente. Eu tô quase batendo 3.000 seguidores aqui no Instagram. Tô muito empolgada porque eu comecei meu canal ano passado e tá crescendo assim tão rápido. Eu tô com sucesso que eu nunca imaginei que eu fosse capaz de alcançar. Nunca imaginei que eu fosse ter essas pessoas aqui no digital. Eu tinha tantos bloqueios e eu tô com quase 3.000. Então, se você ainda não me segue, me segue. Se você quer me ajudar a bater essa meta aí, por favor, me ajuda. Compartilha essa live com algumas pessoas. Pede para me seguir. Pede para estar aí junto comigo no movimento, porque a gente vai mudar o ecossistema. A gente vai mudar a história dessa nação. Meu propósito é esse, mudar a história da nação. Transformar quantas pessoas eu conseguir alcançar. Eu quero que viva o extraordinário. Então, não esqueçam disso, compartilhem. E, produção, lembra, ano passado, mais ou menos nessa época, eu tava no Sebrae e eu tava pedindo para as minhas... Olha que doideira, gente, me veio aqui na cabeça agora. Ano passado eu tava no Sebrae. Tem alguém aí que trabalhou comigo no Sebrae? E eu tava pedindo ajuda para as minhas colegas consultoras para me ajudar a bater 100 seguidores. Que delícia! Eu tava no passado no Sebrae, gente, me segue no Instagram, eu quero ter 100 seguidores, eu quero ter 100 seguidores. E agora eu vou chegar nos 3.000. E muito obrigada por você fazer parte desse movimento. Muito obrigada por você fazer tudo isso acontecer, tudo isso virar realidade. Eu tô muito feliz e a minha retribuição de todo esse carinho aí que vocês têm mostrado por mim é sempre estar trazendo aqui conteúdos de qualidade que vão agregar valor na vida de vocês, tá bom? De verdade, eu tô aqui de coração. Eu já passei por muitas das coisas que talvez você esteja passando. E eu tô aqui dedicada a te mostrar que existe sim uma saída. Não se conforme com o lugar que você tá. Você pode ir muito além, você pode alcançar muito mais. Deus é bom demais, Deus é maravilhoso, Deus ele tá na nossa vida. E, Aline, eu quero me tornar o melhor corretor de imóveis e ter a melhor corretora de imóveis. Tá ao seu alcance, Fábio. Tá pertinho de você. Isso é possível e a gente pode tanta coisa extraordinária, a gente só precisa acreditar que nós somos merecedores e a gente precisa entender que tudo a gente pode se a gente tem o Senhor. Tem algumas... Isso aconteceu comigo uma vez e eu acho até interessante para a gente fechar nossa live.
Eu fui atender um empresário uma vez e eu falei pra ele as coisas que ele precisava fazer. Era nítido ali os problemas que ele tinha e algumas coisas que ele tinha que fazer pra resolver esses problemas. E aí ele não fez a ação. Eu fui na segunda visita, ele não tinha executado. Falei, mas por que você fez isso? É porque acho que não é necessário, sabe? Eu tenho orado muito a Deus e Deus ele vai fazer um milagre na minha vida. Eu olhei bem nos olhos dele e falei assim, olha, Deus já fez um milagre na sua vida. Deus ele me trouxe aqui para eu dar a solução para você. E você não tá querendo realizar. Então, pensa bem nas coisas que você está colocando na conta de Deus. Tem gente que coloca coisas na conta de Deus que é sua responsabilidade. Deus, ele opera o milagre, mas você tem que agir. Deus dá a solução, mas a solução está no meio do percurso. A solução está no meio do caminho. A solução não vai para o teu sofá. A solução não vai até você. Você tem que ir. Então, lembre disso. A gente tem que ter a nossa fé, mas a gente tem que ter ação. Toda fé, ela precisa ter uma ação. Então, eu tô aqui compartilhando todo o conhecimento, toda a informação que eu tenho, inclusive as minhas experiências. Em várias vezes na minha vida eu dei passos de coragem. Eu saí da Bahia sem ter nada em vista. Eu dei um passo de coragem. Hoje eu tô morando em Balneário, vim aqui também do mesmo jeito. Eu falei, dei o passo de coragem. E, gente, os resultados que a gente alcança, eles são proporcionais aos riscos que a gente se dispõe a correr. Corra riscos calculados, mas se disponha, se experimente, se proporcione viver o novo. Experimente. Quando você decide que Deus, ele opere na sua vida, tira os pés do fundo do rio. Tira os pés do fundo do rio para que Deus ele leve você, para que as coisas aconteçam na sua vida. Agora você tá querendo que Deus opere na sua vida e você tá lá com os pés no fundo do rio, mais ainda com a bunda no sofá, pelo amor de Deus, né? Aí também está querendo muito. Parabéns, meu amor, você merece, vai atingir milhões. Valeu, é isso aí, esse é o caminho. Milhões e milhões de vidas, é isso que eu quero, milhões e milhões de vidas. Você tem sido luz, adoro. Ai, muito obrigada, Edna, que alegria, gente. Até todos esses comentários que eu tô vendo aqui, eu tô dando print, vou colocar lá nos meus stories e vou marcar vocês. Vou marcar vocês lá. Porque vocês é que fazem a diferença, vocês é que estão tornando esse movimento robusto, tá? Eu comecei, eu sozinha não tenho capacidade de fazer grandes coisas, mas vocês estão somando, vocês estão transformando esse alicerce tão poderoso, porque daqui vai subir algo tão grande, sabe por quê? Porque vocês estão aumentando esse alicerce, vocês estão dando poder a esse alicerce. O deserto é lugar de passagem, exatamente, não morada. Para chegar à terra prometida e receber as bênçãos, é preciso se movimentar. É preciso levantar, exatamente, e partir para ação. Isso mesmo. Eu lembro Moisés. Moisés, quando ele chegou no Mar Vermelho, o Mar Vermelho não estava aberto, né? Já estava lá tudo só para ele passar. Não. Inclusive, ele teve ação antes de sair. Quando ele chegou no Mar Vermelho, ele teve que fazer uma ação para o Mar Vermelho abrir. Qual ação tá faltando aí para abrir o Mar Vermelho na tua vida? Qual ação que tá faltando, hein? Eu tenho um caderno somente para anotar essas riquezas de informação que você faz. Ai, sua lindeza, que bom. Gente, vocês não imaginam a alegria que isso dá para mim, tá? Então eu desejo uma sexta-feira extraordinária para todos vocês. Amanhã às 7h57 vou fazer uma live, vou compartilhar com vocês outros códigos poderosos sobre o sexto P. Que eu não vou falar agora, vou deixar ele meio surpresa. Vou fazer um suspense, tá bom? Beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus, vocês são amados. Vão cuidar da vida de vocês, vão prosperar, vão fazer o que precisa ser feito e vocês vão conseguir alcançar coisas grandiosas. Você que tem feito a diferença. Que legal, que legal. Você está abençoando e Deus irá abençoar ainda mais. Amém, eu creio, eu creio. Eu tô aqui, não é de mim, gente. E todas essas palavras aqui que saem da minha boca, posso falar a verdade pra vocês? Não é de mim, não. Toda vez antes de abrir a câmera e fazer uma live pra vocês, eu oro. Eu peço a Deus que coloque no meu coração as palavras que vão permitir vocês saírem do deserto.
que Deus me encha daquilo que vai gerar transformação na vida de vocês. Então, ó, fiquem tranquilos que não é de mim, vem tudo de cima, vem tudo de Deus. A gente lê a palavra antes de falar com vocês, então a gente realmente busca tudo que é necessário para ajudar vocês aí nesse processo de transformação, porque ele é possível, ele é capaz, ele tá perto e muitas pessoas tentam te enganar. O inimigo vai tentar te enganar, vai falar que você não pode, mas quando vem aquela vozinha assim, ah, você não dá conta, não é de Deus. Deus fala, você é a minha imagem e semelhança. É essa voz que vem de Deus, tá bom? Então, beijão, fiquem com Deus, meus maravilhosos, amo vocês, vocês são muito amados, e amanhã a gente se vê de novo. Beijão, tchau, tchau!